Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos, dedicados irmãos. O momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e comentário, nós passamos a palavra ao Alter Scarlone. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, intitulado Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe. Parte do item 3, parágrafo 1º e 2º, piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo, aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrai a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. A primavera se desabrochava também em tons avermelhados nas pétalas das anêmonas em flor. O campo espalhava madressilvas que bailavam pelos ventos leves, brincando logo acima do chão. O
o céu azul parece que confraternizava com o mar tranquilo, aberto aos barcos de velas coloridas. Naquela manhã havia uma sinfonia cuja melodia apresentava as mensagens de saúde e de paz. Jesus saiu naquela manhã para visitar as aldeias e cidades beira-mar, levando seus ensinamentos sobre o reino de Deus. Sabedores de sua presença, apareceram peregrinos e necessitados da Decápole, da Galileia, de Jerusalém, da Judeia e de além Jordão. A partir daquele momento, a sua voz jamais silenciaria aqui na terra, porque estava se iniciando as boas novas e o seu ministério de luz. Sabemos que Jesus trouxe os seus ensinamentos para aquela região que tão sofrida esperava o Messias prometido. Jesus agora retornava ao lar. Com ele acompanhou uma multidão e eles não permitiam que nem fizessem as suas refeições. Agora, seus parentes o procuravam, alegando que ele havia perdido o espírito. Sua mãe e seus irmãos se colocaram do lado de fora da casa e mandaram anunciar a Jesus que eles estavam o esperando do lado de fora. Alguns que se encontravam ali ao lado de Jesus lhe disseram que sua mãe e seus irmãos o chamavam. Jesus disse a eles: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar em torno de onde ele se encontrava, disse a eles: aquele que faz a vontade de meu Pai é minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Jesus nunca esqueceria da piedade filial. A sua doutrina é toda baseada no amor e na caridade. Não entendemos que ele havia negado a sua mãe e nem mesmo aos seus irmãos. Acreditamos que ele estava se utilizando daquela situação para deixar para a humanidade mais um de seus ensinamentos. Honrar pai e mãe é tão importante e significativo que faz parte dos 10 mandamentos da lei de Deus, transmitido a Moisés no Monte Sinai. Nós sabemos que os pais são pessoas que dão a sua vida por amor aos seus filhos, dedicação. Quantas noites de vigília que se passam ao lado do filho enfermo. A mãe, durante 9 meses, carregou em seu ventre o seu filho. Amamentou-o por longo tempo. Isso tudo por amor àquela criatura.
Portanto, honrai pai e mãe é muito importante nas nossas vidas. Santo Agostinho nos diz que a ingratidão é um dos filhos diretos do egoísmo, mas a ingratidão dos filhos para com os pais demonstra um caráter mais odioso. Nós sabemos que quando nós colocamos nossos pais no lar de idosos, isto não faz bem nem à saúde mental, nem à saúde corporal daquele ser. Porque normalmente ele é abandonado naquela instituição. Sabemos que muitos filhos não têm condições de cuidar dos seus pais, mas a maioria é possível dar pelo menos atenção, fazer visitas, porque o que eles mais reclamam é que os filhos os abandonam e nem visita os fazem. Isso é dolorido. A pessoa já de mais idade tem os sentimentos mais fracos. Portanto, eles sentem muito mais do que uma pessoa jovem. Não nos esqueçamos disso. Nós conhecemos uma história que nos foi transmitida em uma das palestras feitas pelo Divaldo Pereira Franco, que aconteceu em Salvador, na Bahia. Uma família pequena, composta pelo marido, esposa e um filho. A criança, muito inteligente, mas muito novo ainda, não podia ajudar, somente ajudava trabalhando nas lides domésticas, ajudando a sua mãe. E o tempo foi passando e o marido sofreu um ataque cardíaco fulminante, vindo a falecer. Ficaram agora a mãe e o filho. Ela já ajudava antes o marido, que era pedreiro, lavando e passando roupas para fora, para ajudar nas despesas do mês. Agora, ela passou a fazer quitandas para fora também, e aumentou a lavação e passagem de roupas. A criança foi crescendo, muito inteligente. Agora, na época de prestar vestibular, ele escolheu prestar vestibular para medicina na Universidade de Salvador. Prestou vestibular e passou. A sua mãe, quando ficou sabendo, não se conteve de tanta emoção. Se seu filho terminasse o curso, seria médico. E ela se dedicou mais ainda, passava noites e noites acordada para dar conta de suas tarefas e para manter as despesas. E foi passando o tempo e o filho exigindo mais daquela mãe. Ele não podia trabalhar porque precisava estudar. E a mãe se dedicava cada vez mais. Mas, agora no último ano do curso, às vésperas da colação de grau, ele se dirigiu à mãe e lhe disse: minha mãe, eu preciso de 2 ternos,
um para a colação de grau e outro para o baile. A senhora também necessita de 2 vestidos, um para a colação e outro para o baile. E assim foi feito. Ela mandou confeccionar os vestidos e ele os ternos. Na véspera da colação de grau, ele procurou a mãe e lhe disse: minha mãe, infelizmente, a senhora não poderá participar das festividades da minha colação de grau, nem ao baile, porque o pessoal que ali vai comparecer é muito chique e por esse motivo a senhora não vai poder ir. Essa notícia para a mãe foi como uma punhalada em seu peito. Ela quase desfaleceu com aquela notícia. Ela que fizera de tudo para que ele formasse médico, agora não poderia vê-lo recebendo o diploma. Nós sabemos que a ingratidão é um punhal afiado contra a pessoa. E aquela mãe sentiu muito e foi ficando adoentada, quase desfalecendo, quase perdendo a vida. Mas Deus sabe tudo o que acontece. E aquele filho certamente seria punido. Nós sabemos que depois de algum tempo, com a saúde precária, essa mãe veio a falecer. Esse filho procurou Divaldo para saber notícias de sua mãe. Mas aqui para nós, o que importa agora é saber que aquele filho foi ingrato com a sua mãe, que tudo fez por ele. Que sirva de exemplo para nós, porque todos nós somos filhos e também somos pais. Dedicamos a nossa vida para educar os nossos filhos, para que eles sejam homens de bem. Nós pedimos a todos que guardem que a ingratidão para com os nossos pais ficará gravada e Deus, que sabe de tudo, deverá nos cobrar. A sua lei irá nos cobrar. Pensemos nisso. Agradecemos a todos a atenção, desejamos uma boa noite e muita paz. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens,
os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção, para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces, e para todos os que estão em nossos pensamentos.
Bons Espíritos, que tendes o bem em preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz. E nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo,
para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância. Suplicamos por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, no Centro Espírita Meimei, em Franca, na noite de 2 de fevereiro de 1996. Não deixeis faltar o lume para acender vossas candeias. Meus caros irmãos, compartilhando convosco do sublime apostolado espírita, trago minhas singelas palavras de amigo e companheiro do nosso ideal espírita. Erguer uma casa não é fácil, demanda esforço e trabalho, mão de obra, perseverança, boa vontade. Imaginam por certo que vos falo na construção de um prédio. É verdade, mas eu me refiro à casa muito mais nobre, a um prédio muito mais soberbo. Falo-vos a respeito da casa espiritual, portanto, da construção de nós mesmos. Erguer uma casa material é bem fácil, dentro de pouco tempo, dias, quando muito, alguns meses, ei-la erguida, imponente e bela, soberba. Bastam o essencial para construí-la. Mas a construção de nós mesmos, do nosso próprio espírito, não é bem assim, é bem mais complicado. Contudo, não é impossível. Por isso mesmo, conta o homem com a bênção da reencarnação. A inteireza deste fato é de suma importância no progresso do homem. Se o progresso é a meta para chegar o homem um dia à perfeição, é necessário uma construção, a construção de si mesmo. As ciências, de um modo geral, discutem sobre a melhor forma de se construir o homem, cada qual evidenciando o seu ponto de vista. Mas o Mestre, dentro da sua sabedoria perfeita, simplificou todas as ciências com seus ensinamentos, num só propósito: o bem e a caridade. Realmente o homem que quer o bem de seu semelhante, ele se torna caridoso, e para se tornar caridoso, ele deve tornar-se prestativo. Eis o meio de o homem crescer e evoluir, porque para servir ao irmão em suas necessidades, também é preciso aprender. Disse tudo o nosso sábio mestre, quando arrematou as dissertações dos homens num só mandamento: fora da caridade não há salvação. É, pois, com muito júbilo
que recordo aqui hoje, com todos vós, meus queridos irmãos, essas palavras do Mestre. E já que a construção do nosso espírito, na sua essência, é a luz, eu afirmo para todos que cada pequenino gesto de amor ao próximo significa lume para a nossa candeia. Não deixemos de lado, pois, a nossa parcela de contribuição para o bem-estar do nosso próximo. Seja esse gesto a manifestação da palavra, a prece dita com enlevo e sentimento, a amizade, a palavra que esclarece ou a dádiva material que simboliza o pão. Por insignificante que seja a boa ação, ela será sempre uma boa ação. Que nos abençoe o Mestre, hoje e sempre. José Marques Garcia. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.